No Brasil, olha que coisa interessante, o Pelé ganhou a terceira Copa, já tinha feito o gol 1000 com 29. Com 29 anos. Então, com 30, ele não jogou mais Copa. Eu vi uma informação de que nenhum jogador desses grandes, né? Jogador grande brasileiro, esses caras tops, jogaram uma Copa depois dos 30 anos. Nenhum. É isso que eu ia chegar nesse ponto. Porque o Ronaldinho também não jogou. O Romário também não. O Romário, o Ronaldo, acho que o Rivaldo foi o único, hein? Na de 2002. Ele foi o único a jogar mais de 30, né? Eu acho. E acho que, se não me engano, ele tinha 30, se não tivesse 29 ainda. Mas, enfim. Que era 2002, é lá atrás, né, que nós estamos falando. Então, talvez ele tinha 29. Vou até confirmar isso depois. Mas não teve. Você, por exemplo, eu fiz aqui um levantamento curto, né? Se o Brasil fosse como nesse tipo de cultura futebolística como a Europa, em 2014 a gente teria sido hexa, o Renato, porque a gente teria, no auge dos 30 baixo, entre 30 e 33, 34 anos, a gente teria Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Adriano, Alexandre Pato e Kleberson, só para começar, só para colocar a espinha do time ali. Né? Aí você tinha um Marcelo, que estava no auge numa lateral esquerda, um Dani Alves, que estava no auge numa lateral direita, um Thiago Silva, um Davi Luiz, que estava no auge na zaga. Não, Pato eu falei aqui. Falou, Pato. Então, falei. Então, assim, e aí você ia ter no meio Kleberson, você ia ter Ronaldinho Gaúcho, você ia ter Kaká, você ia ter um ataque com Adriano, Pato e Neymar e Robinho, um desses tendo que ficar no banco. Você acha que a cultura do Brasil é quando ele chega no objetivo dele, ele automaticamente larga? Eu cravei que sim, que o brasileiro ele tem um objetivo e quando ele alcança esse objetivo, ele larga. Eu acho que esse negócio de ter objetivo é mais uma armadilha, porque você se limita quando você tem objetivo. Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele não parece um cara que tem objetivo, não. Ele parece um cara que quer dar o melhor toda vez que ele vai jogar. O objetivo dele é inalcançável. O cara coloca um objetivo inalcançável justamente para ele não colocar um limite. Você acha que o jogador brasileiro ele se autossabota quando ele coloca um limite que é alcançável? E aí quando ele alcança esse limite ele para de... E o limite do jogador brasileiro eu acho que é dinheiro, tá? Quando eu ganhar essa quantia de dinheiro, eu aposento, eu não quero mais fazer nada, eu tô tranquilo. E em questão dos europeus, eles não têm limite de dinheiro, o limite deles é de meta de profissional, né? Eu quero ter 5 bolas de ouro, eu quero ganhar uma Copa do Mundo, aí eu paro. E o do brasileiro é o limite de dinheiro, por isso que o pessoal para. Eu acho assim, e salve algumas exceções, eu acho que é uma questão sociocultural. Não só pelo dinheiro, né? Porque aí a gente teria que excluir o Pelé. O Pelé não parou pelo dinheiro. Ele voltou depois pelo dinheiro, mas ele não parou pelo dinheiro, porque já tinha atingido o dinheiro que ele já tinha conquistado. Senão ele não precisava ter voltado para os Estados Unidos e jogado aqui 3 anos só pelo dinheiro. Então a gente sabe que ele não foi pelo dinheiro. Ele foi talvez pelas lesões e porque o verdadeiro dinheiro naquela época, né? A gente sabe que os caras não eram muito bem pagos, o futebol, o atleta de futebol não tinha o glamour que tem hoje. Então o verdadeiro dinheiro para ele, um homem negro, na época da ditadura militar, foi ter sido o cara mais respeitado do mundo. Foi ter sido Prestígio. ganhar prestígio, tudo que um atleta poderia ter ganho. Ele fez barba, cabelo e bigode num esporte criado por brancos na Inglaterra que segregava pobres e negros. Então, e ele foi lá e foi o primeiro rei e o único até hoje rei do futebol. Por isso que as pessoas que comparam Messi com Pelé, elas têm que estudar um pouco de futebol e não só assistir. Porque o futebol tem um contexto por trás das imagens, né? Então, o Messi está longe desse contexto. O Messi nunca parou guerra, o Messi nunca... Enfim, são diversas coisas, não há comparação. Né? Então a gente já conversou aqui sobre isso. Então o Pelé ele foi o primeiro. Eu acho que é uma questão socioeconômica. Hoje está mais voltado para o econômico, mas aí eu acho que, por exemplo, o Neymar é um cara que não conquistou as coisas que ele queria conquistar e parece que não tem essa motivação de conquistar e parar como era o Pelé. Né? Por isso que eu não comparo o Pelé com nenhum deles. Agora, todos esses caras que nós falamos aqui agora, inclusive o Neymar, eles foram caras que alguns deles ganharam a Copa, outros não. Então também não tem essa associação com você ganhar ou não ganhar, né? Aconteceu com o Pelé sem ganhar dinheiro ganhando a Copa, aconteceu com o Adriano
e com o Neymar sem ganhar a Copa e ganhando muito dinheiro. Aconteceu com o Ronaldinho ganhando Copa e ganhando dinheiro. Então você não tem um padrão assim, é uma questão sociocultural. Eu, às vezes, falo, sabe aquela questão do brasileiro sempre dar um jeitinho, gostar mais de festa, de pagode, de aquilo, outro e tudo mais? Eu acho que isso no final da carreira pesa. Você às vezes sabe dar um jeitinho naquele, sabe, eu tô com o pé quebrado, mas eu não preciso ficar tantas horas que o fisioterapeuta me falou com o pé para cima, eu vou dar um jeitinho de ficar menos. Eu vou dar uma soltadinha aqui no negócio aqui do lado. Eu vou dar, sabe essas coisas que vai indo ao longo do tempo, que a gente sempre acha, e eu me pego fazendo parte disso, às vezes eu tenho que, claro que depois de quase décadas morando aqui fora, a gente vai mudando um pouco, mas você tem que se... Às vezes a gente sabe, eu vejo muito treinador brasileiro, eu vi muito na licença isso, o treinador querendo cortar caminho, sabe? Sim. Cut corners, que a gente fala aqui. Então você faz o que é mais fácil e não o que é mais... o que demanda mais tempo. O caminho certo. O caminho certo. Então, assim... sempre querendo cortar um caminho, ser um pouco, em alguns casos, preguiçoso. Nós temos aquele caso, até tem o termo que foi criado no Brasil, que se você fala isso em qualquer idioma, ninguém entende, o jogador chinelinho. Chinelinho. Né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que é a cultura do chinelinho. Né? Não, E se você vê os jogadores europeus, eu acho que eles não têm esse limite deles aí, esse objetivo deles não é dinheiro. Porque também a gente vai considerar que sim, entendemos que o cara vem da favela. 99% dos jogadores vêm da favela. Então, ele tá ali no futebol, com certeza é para mudar a vida da família dele. E quando ele consegue alcançar o objetivo de mudar a família dele, a vida da família dele, a vida dele, a vida dos amigos dele, quem tá perto dele, ele automaticamente ele já meio que relaxa. Eu acho que é esse o objetivo do brasileiro quando ele chega, ele para ali antes dos 30, porque o cara já tá com a vida feita, ele relaxa, ele não é igual o europeu que não precisa. O europeu, vamos falar a verdade, o europeu, muitos dos jogadores ali, eles não precisam mudar a vida da família. É porque a família, a maioria das famílias dos caras da Europa, eles não têm tanta dificuldade como tem a família de um país de terceiro mundo, que é o Brasil. E não tem tanta pressão nele. Uma coisa que eu ia adicionar, você foi perfeito aí no que você falou, uma coisa que eu ia adicionar é a saúde mental também nesses últimos anos, que no Brasil é muito complicado, porque você quando joga, você sabe disso, você morou no Rio, jogou pelo Fluminense, você faz um jogo ruim, você não pode sair à rua, tua esposa não pode ir ao mercado, teu filho não pode ir à escola no dia seguinte, você pode ser agredido, o Luan foi agredido dentro de um motel, numa hora de descanso dele, não estou julgando se ele estava fazendo certo ou errado, estou dizendo que ele foi agredido, né? Jogadores sofrem pressão dentro de casa, na mídia, tem sempre a maioria dos jornalistas descendo porrada, dizendo que o jogador é mau caráter, que o jogador é isso, que o jogador... Então você tem que entrar, o teu filho tem que entrar, a tua família tem que entrar na mídia, ver todo mundo descendo o cacete em você, você tem que entrar no estádio e performar, se você não fizer, você mal pode sair na rua depois. Chega um momento que você não pode passar tempo com a família, você tem que ficar em concentração, você tem que... O pessoal acha que ser jogador de futebol é fácil, ser treinador de futebol é fácil, né? Que ganha muito e tal. Então eu acho que na hora que você também ganha muito, você vai prezar pela sua saúde mental. E o jogador, quando ele chega nessa pressão de muita cobrança, de erro, ele começa a focar também em dinheiro. E aí por isso que ele desmotiva a jogar. Quando ele chega numa certa... ganhei o dinheiro que eu preciso aqui, e o cara vai desmotivando e vai meio que se distanciando do futebol que ele jogava. Ele não tem mais aquela gana que você vê os jogadores europeus têm. Porque agora a gente tá falando do Mbappé. O Mbappé ele chegou a 400 gols com 26 anos, ganhou tudo, ganhou Copa do Mundo, ainda não ganhou o Ballon d'Or, mas você pode ver que injustamente, mas você pode ver que ele quer mais. Ele falou assim, eu quero mais 400. Já com o jogador brasileiro, o cara não vai pensar nisso. E aí eu trouxe a lista aqui, ó. Dos 4, eu catei 4 caras top da Europa que chegaram aos 400 gols, mas só que depois do Mbappé. O Mbappé chegou aos 400 com 26, o Messi chegou aos 400 gols com 27, Cristiano Ronaldo chegou aos 400 gols com 28, Harry Kane 30 e Lewandowski 30 aos 400 gols. Então o Mbappé tá com um ano de diferença aí antes do Messi, né? Chegou antes dos 400 com o Messi.